só, neste computador, agora efetivamente com gravação. Então, vamos lá mais uma vez, bem-vindas, bem-vindes, bem-vindos. E vamos aqui destacar as nossas intérpretes. Então, vem para cá, Martina, se apresente, qual é o seu sinal? Seja muito bem-vinda. Boa tarde, meu sinal. Prazer. Muito bem. E vou pedir para vir também a nossa anfitriã. Vem para cá, Nalva, com a sua descrição e vamos começar este evento. Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou Edinalva Moura, sou uma mulher negra retinta, sou moradora da Zona Leste de São Paulo, estou atualmente enquanto gerente de relacionamento institucional aqui na associação. Sou líder do coletivo Pacto das Pretas e estamos aqui construindo coletivamente este pré-fórum, né? Quando falo da minha marca, eu gosto de pensar sempre numa marca, pensando no amor, né? Eu acredito sempre no amor ágape, mas principalmente na coletividade. Vai ser um prazer, conduzir essa atividade com vocês. O fórum, para nós, é uma ação, né, uma iniciativa de extrema relevância para a discussão sobre a mulher negra no mercado de trabalho. Nós estamos olhando, para a emancipação da mulher negra, os desafios que a gente tem vivenciado, mas, sobretudo, as oportunidades que a gente tem buscado. Eu costumo dizer sempre que nós temos garra e o que nos falta é oportunidade. Então, nós estamos aqui para trazer de que uma mulher só não basta, né? A gente tem ouvido bastante as empresas demonstrarem que tem mulheres negras executivas, mas quando a gente olha para os 27% de população, falta muito, né? Quando nós olhamos as posições executivas, o índice é muito abaixo, de 3%. Então, nós, mulheres negras, da Associação Pacto, né, que é uma organização sem fins lucrativos, que nasceu com o objetivo de trabalhar o SG racial e trazer para o centro das discussões, né, o S, um S humano, um S de gênero, um S que precisa transformar a realidade do nosso país. E nós acreditamos nessa transformação a partir do momento que a gente criou, né, programas pensados, para a questão de raça, e um recorte fundamental, um pilar de extrema relevância, que é olhar a questão da mulher negra. Então, mulher negra para a gente é um pilar. Estou falando de uma tecnologia ancestral, um compromisso com a vida, e por isso que para nós é fundamental, termos esse momento para dialogar com vocês. Falando em mulheres negras, a associação, então eu falei do coletivo, falei que a gente tem o fórum, daqui a pouquinho, daqui 30 dias, nós temos o nosso terceiro fórum, e nós temos, o Pacto Transforma, que é um programa de desenvolvimento de mulheres negras executivas. Atualmente a gente tem 31 mulheres negras em formação. Estaremos nos próximos dias numa vivência executiva em Belo Horizonte, e é um programa que pode ser aplicado, nas 5 regiões do país, como é este programa que nós estamos desenvolvendo no momento, mas também temos oportunidades para desenvolver dentro das empresas, seja empresas signatárias, seja empresas comprometidas com a pauta de equidade de raça e gênero, podem dialogar conosco, porque nós estamos aqui para contribuir com a visibilidade e a ascensão da mulher negra, porque aí nós vamos diminuir essa lacuna, vamos acabar com essas diferenças. Neste evento de hoje, nós temos a felicidade de contar com a nossa embaixadora, Luana Zemela, que eu tenho um grande carinho, respeito, tem sido muita inspiração. Nós temos aqui as mulheres negras, das empresas signatárias, então fomos nós que preparamos esse evento. Então, as mulheres negras se reuniram por várias semanas para que a gente conseguisse construir o evento de hoje. E aí nós temos também as nossas convidadas, a Selma, que nos inspira, e a Baina, que trabalha
no JP Morgan também vai trazer para a gente aqui um pouco da sua contribuição. Eu não posso deixar de falar de tantas outras mulheres e homens que também contribuíram para este evento. Então, a gente tem uma equipe ampla, né, que está trabalhando com a gente, que organizou, então a área nos bastidores, a gente tem outras pessoas que fazem acontecer o dia a dia da Associação Pacto, e neste momento de abertura não poderia deixar de falar. A Associação Pacto, ela tem um comitê, né, olhando para o coletivo, nós temos um comitê de mulheres negras que atuam, que se encontram periodicamente, e nós temos o nosso diretor, né, Gilberto Costa, que mora na Pensilvânia, lidera as ações conosco, ele daqui a pouquinho também estará conosco, mas por enquanto nós vamos seguir a nossa programação, né? Eu vou chamar então a Luana, né? Luana Zemela, para vir contar para a gente, né? Essa trajetória, o esforço, a gente vê o lado bonito, mas quanta história, né? Ser mãe, ser executiva, ser ativista, não é um exercício fácil, mas necessário, porque assim nós vamos abrindo caminhos para outras mulheres. Luana, seja bem-vinda. Obrigada, Nalva. Boa tarde a todas, a todes, a todos. Estou super feliz fazer a minha autodescrição. Sou uma mulher de pele negra, retinta, de cabelos cacheados afro, alto. Estou vestindo uma roupa de linho branco e uns brincos de prata. Estou muito feliz de estar aqui hoje com todas vocês, e eu acho que a intenção aqui é um pouco é, refletir sobre os desafios e as oportunidades, né, de nós como mulheres negras no ambiente corporativo, no ambiente de negócios, no mundo de investimentos. A gente ocupa todos esses lugares hoje, né? Eu acho que a gente já ultrapassou um pouco dessa narrativa de falta de talentos. Eu acho que já não é por aí mais. Os níveis, e eu posso trazer muitos dados, não só do mundo corporativo geral, mas da empresa que hoje eu estou, vice-presidente de impacto e sustentabilidade, de que o problema que os desafios que a gente observa hoje em termos de representatividade da mulher negra não são no processo de atração de talentos. A gente recebe muitos talentos, tem muitos talentos. Os desafios estão no momento que as mulheres negras entram na empresa, entram no mundo corporativo e se deparam com uma cultura corporativa, com digamos, um processo desde o onboarding, toda a jornada, né, do colaborador, que muitas vezes não acomodam, digamos, as necessidades e as particularidades das mulheres negras, né? Então, eu acho que nós, como mulheres negras, historicamente, a gente sempre adotou estratégias coletivas, né, de apoio umas às outras, apoio às nossas comunidades, de alavancar umas às outras. Mas o que eu enxergo hoje que a gente precisa desenvolver são estratégias individuais, de desenvolvimento, de visibilidade, de negociação e influência. Para a Luana. gente. Por Fala, um Nalva. minuto antes de completar, acho que Tá, o pessoal não está te ouvindo, só um instante, por tá favor. bom, tá bom. Oi, pode seguir, vamos ver se agora retomou, por favor. Refaço ou continuo? Só continua, por favor. Bom, Pode tá só bom. acontecer um momento. A gente pode só trocar aqui para eu dar uma reiniciada na minha internet, que outra intérprete me falou que está meio travando, está meio lento, aí para não atrapalhar. Pode só substituir aqui, Sim, eu substituo e você faz isso. Vamos lá. viu? Aí só dar uma reiniciada e eu volto. Qual o nome da outra intérprete? Desculpa. É Lara. Lara. Lara, Olá, Lara. isso, eu. Tô puxando você aqui, tá? Aqui.
Luana, Muito pode seguir. bem, bora lá. Boa. Acho que agora a gente resolveu os Estabilizou. problemas técnicos. Beleza, vamos continuar então. Obrigada, pessoal, pela paciência aí. Pegando onde eu parei, o que a gente, ou seja, historicamente, nós, mulheres negras, a gente sempre adotou estratégias, coletivas de empoderamento, desenvolvimento, alavanca umas das outras e das nossas comunidades, obviamente, né? Então, a gente tem vários exemplos históricos das mulheres negras, né, desde o tempo da escravização, em que a gente adotou estratégias coletivas, né, como a Irmandade da Boa Morte, como o fato da gente, mesmo estando, né, subjugados num processo de escravização, a gente tinha estratégias de poupança coletiva, né, para compra de alforrias, compra de liberdade, compra de terras coletivas. Então, e isso a gente observa também nas mulheres indígenas, né, nas comunidades indígenas, essa cosmovisão africana e indígena do coletivo é o nosso DNA. A gente sempre adotou isso. E o pacto aqui mesmo, o coletivo das mulheres negras do Pacto pela Equidade Racial é uma dessas estratégias de desenvolvimento coletivo que a gente precisa seguir potenciando. Mas o que eu vejo como um dos principais desafios hoje no mundo corporativo é que quando a gente entra num ambiente e que historicamente nós somos a primeira geração digamos, ocupar aqueles espaços, né? A gente não tinha pais e mães que eram altos executivos, executivos do alto escalão, do C-level, donos de grandes empresas que com uma responsabilidade de gestão, uma responsabilidade fiduciária perante shareholders, etc. A gente não ouvia esse tipo, pelo menos essa é a minha experiência individual, eu não ouvia esse tipo de conversas sobre o work ethics, a ética do mundo corporativo, a cultura corporativa e as nuances, né, do que a gente chama a política, talvez, corporativa, da hierarquia corporativa e das disputas, muitas vezes, de poder no mundo corporativo, que um precisa estar muito sensível e ciente e ter ouvido falar daquilo e ter talvez, né, tido esse tipo de conversa na mesa de jantar e como a gente não teve essa experiência, se torna muito difícil de captar certas nuances e acabar tendo o poder de negociação, o poder de influência e a visibilidade que a gente precisa ter para alcançar sucesso, né, no mundo corporativo. Então, o que eu queria trazer hoje um pouco para vocês é falar um pouco da minha trajetória, porque talvez eu possa ser um desses exemplos, apesar de que existem várias outras mulheres negras em posições hoje de influência no mundo corporativo que eu admiro muito no Brasil, fora do Brasil. Mas eu vou usar a minha trajetória um pouco para ilustrar para vocês algumas lições que eu aprendi e que eu observo que pessoas negras, sobretudo mulheres negras, que entram no mundo corporativo, acabam tendo uma taxa de turnover mais alta que os demais por causa de algumas dessas lições que não foram passadas para elas. Então eu fico pensando assim, se eu puder, através do que eu aprendi, poder abrir os olhos para que seja uma de vocês sobre esses erros que eu cometi e o que eu aprendi, e que me permitiu chegar onde eu cheguei, eu já me dou por satisfeita, né? Então eu acho que hoje é realmente resgatar essa irmandade, essa coletividade e compartilhar com transparência e com humildade, né, algumas das lições que eu aprendi para chegar até aqui. Eu sou uma mulher negra de 43 anos, que hoje eu moro entre a Noruega e o Brasil, né? Minha família, eu sou casada com um homem nigeriano, já faz quase 20 anos, então muitos aprendizados sobre a cosmovisão, sobretudo Ibo, né? Que ele é um homem Ibo, tem um filho de 6 anos. Então, para mim, hoje, eu digo que o meu maior desafio como mulher executiva negra do C-Level é ser mãe
esposa e fazer tudo isso vivendo remotamente, vivendo num país diferente do qual da empresa, da qual a empresa, né, que eu trabalho está. Então, para mim, hoje, esse é o meu maior desafio. E aí eu conto para vocês um pouco. Mas hoje também, além de ser vice-presidente no iFood, que é uma empresa, é a maior empresa de food delivery da América Latina, o iFood faz 1 bilhão de entregas de comida e mercado por ano, ou seja, vocês podem imaginar o quão complexo é estar numa empresa com tantas nuances. Tem uma nuance política, regulatória, super complexa, tem uma nuance tecnológica de se manter num mercado extremamente competitivo, né, onde a inteligência artificial está mudando tudo hora a hora, minuto a minuto, e a gente precisa estar acompanhando, não só acompanhando, mas evoluindo nesse mesmo ritmo, né? E tem várias complexidades operacionais, porque o negócio de logística é um negócio. A gente também tem negócios de fintech. A gente está se tornando um banco dos restaurantes. A gente tem um negócio relacionado a mercado, a benefícios. Então, assim, são vários negócios dentro de uma mesma marca, mas uma marca que se consolidou no último ano para ser a marca mais amada do Brasil. Então, ser uma mulher negra, ocupando um espaço onde eu respondo diretamente para o presidente da empresa, onde eu construí uma agenda que está fazendo toda a diferença em termos de combater a narrativa de precarização, das pessoas que realizam entrega, em termos de avançar a agenda de meio ambiente, em termos de avançar a agenda de educação, onde a gente está já impactando estatísticas nacionais, né, de educação de adultos, com mais de 6 mil entregadores conquistando o ensino médio. Então, assim, fazer tudo isso num espaço curto de tempo é extremamente desafiador. E como uma mulher negra que chega num ambiente corporativo, que eu sou totalmente como se fosse uma alienígena realmente, eu não sou daquele mundo, eu venho do mundo de desenvolvimento internacional, eu tenho doutorado em economia, né? E eu trabalhei no BID, no Banco Interamericano de Desenvolvimento em Washington, trabalhei no Haiti, trabalhei em mais de 20 países da América Latina, construindo políticas públicas de igualdade racial e de gênero. Isso que eu fazia, otorgava empréstimos para países. Então não tem nada a ver com o iFood. Quando eu chego no iFood, todo mundo, tipo, o que que aconteceu? Então, eu estou dizendo assim, é um caso extremamente, digamos, é, crítico, digamos, o mais assim, dos mais entre chegar e dizer, ela vai ser token, total, porque não conhece o business da logística, não trabalhou nesse nível de responsabilidade em termos no mundo corporativo no Brasil, então não entende as nuances da cultura corporativa brasileira, e eu chego num C-level que é 100% branco, né? Então, e isso me coloca numa posição em que, ao mesmo tempo que eu estou construindo uma agenda, que é uma agenda extremamente rigorosa em termos de como eu uso dados para combater também a percepção do social washing, né, de que o que é feito é puramente PR, né? É preciso usar o dado para isso, é preciso ter domínio dos dados, é preciso ter domínio do negócio. Então, quando eu chego no iFood, obviamente eu sou deparado com essa surpresa, obviamente, mas além disso, eu chego já com um plano pré-pronto de 100 dias, como qualquer outro executivo, né? Que chega numa grande empresa, tu chega com o teu plano de 100 dias, né? Porque e uma coisa importante é por que que eu aceitei, né, essa posição que eu fui convidada para ser parte, né, do quadro de executivos, de altos executivos, e eu aceitei porque no momento que eu entendi
que o ecossistema do iFood, 7 de cada 10 entregadores, são quase 300 mil entregadores, são homens e mulheres negras, eu disse, esse vai ser o meu maior projeto de equidade racial que eu já fiz até hoje na minha vida. Se eu conseguir efetivamente implementar ações de mobilidade social para esse grupo de pessoas, eu vou ter feito uma política de igualdade racial dentro do mundo corporativo e vou ter conseguido mostrar que é possível fazer isso e manter a rentabilidade e o crescimento da empresa. Né? Então, ter ambas responsabilidades, a responsabilidade de resultados financeiros e não financeiros ao mesmo tempo. E eu achei isso um desafio fenomenal para abraçar, e abracei e aceitei. E antes de começar, eu desenhei o meu plano de 100 dias, e quando eu cheguei, o plano de 100 dias foi rasgado como uma folha eh, de papel de pão, para minha surpresa, né? O presidente da empresa, Fabrício Blois, disse: esquece tudo isso que tu escreveu de plano de 100 dias. E aí, na hora, eu disse assim: eu vou ser token. Tu disse que eu não ia ser token, eu vou ser token. Porque como que tu. Que responsabilidade que eu vou ter? Foi a minha pergunta. Que responsabilidade que tu vai me dar? Que cargo? Eu preciso ter um cargo, porque senão as pessoas vão pensar que eu tô aí só para contar, como número. E ele. E aí eu falei, tu conhece o conceito token? Tokenismo? E ele, não, Tolkien na informática, na computação, é isso, isso, isso. Eu disse, não, não, não é da computação, é da sociologia. E expliquei o conceito de Tolkienismo, de colocar pessoas negras em posições só para dizer que tem diversidade, mas sem empoderá-las e sem dar recursos, sem dar todo o apoio necessário para que elas tenham sucesso nas suas posições, né? E ele disse, olha, teu salário, teu package é muito alto para tu ser token. Eu quero que tu realmente mude as coisas. E foi aí que eu disse, tá bom, o que que é que, como que tu quer que eu mude as coisas? E ele disse, teus primeiros 100 dias, na verdade 120 dias, vão ser para entender o negócio. O nosso negócio é muito complexo. Tu tem uma capacidade de entender complexidades e traçar, só vai ter a capacidade de traçar um plano de 100 dias quando tu entender com profundidade as complexidades. E aí sim tu vai ser capaz de realmente mudar essa empresa, porque eu tô te trazendo, porque a gente quer que tu mude a empresa, que quer que a gente avance nas agendas de impacto social. E foi nesse momento que eu disse: porra, esse cara é muito visionário. Imagina se todos os executivos negros que entrassem no mundo corporativo tivessem a oportunidade de ter 3, 4 meses de residência em que eles conheçam as pessoas, aprendam quais são as nuances, entendam a cultura organizacional, sem ter absolutamente nenhuma responsabilidade. Eu não tinha nenhuma responsabilidade de entregar nada, eu não tinha nenhuma preocupação com isso, mas também não tinha nenhum cargo para responder. Eu só tinha o meu objetivo nos primeiros 4 meses era entender a empresa e trazer para ele os problemas. Ó, o problema é esse, a gente precisa resolver. E aí qual foi o meu primeiro aprendizado? Foco. Eu cheguei e eu bombardeei o presidente da empresa com problemas, desde os problemas pequeninhos até os problemas maiores. E, obviamente, quando tu bombardeia uma pessoa com muita coisa, tu acaba não fazendo nada. Então, eu aprendi nesse processo, primeiro, que a gente precisa apoiar os executivos negros nesses primeiros 100 dias. A gente precisa, sobretudo, mesmo que esses executivos eles já tenham tido muitas conquistas em outros setores, outras empresas, é importante ter esse período, quando possível, obviamente, nem todas as empresas isso é possível, mas ter esse período e essa paciência para que os executivos negros possam efetivamente entrar de cabeça no negócio e poder pensar estratégias com muita qualidade, com muita assertividade e desenharem e traçarem planos estratégicos que efetivamente eles consigam dizer:
eu consegui resolver esse problema que era crucial para o bottom line, para o top line da empresa, né? E fiz uma contribuição efetiva em termos de resultado, né? Vai ter tempo também de desenhar o seu time, desenhar que estrutura de equipe é necessária, que pessoas dentro da empresa poderiam ser as mais adequadas para trabalhar na sua equipe. A gente pode entender as nuances desde conversas lá com quem faz entrega, fazendo entrega, até as nuances com cada um dos vice-presidentes, como cada um enxerga as temáticas, quais são os vieses, quais são os, né, digamos, as ideias preconcebidas, né, e por onde talvez o foco em quais stakeholders o foco deva ser, primeiro. Então, é extremamente necessário esse período de, digamos, para mim, por exemplo, foi o que foi extremamente positivo na minha carreira, agora, um ano, né, de iFood, ter esse período de residência, né? Era uma posição que se chamava vice-presidente em residência. E a partir desses 4 meses eu pude, com muita nitidez, desenhar o que seria a vice-presidência de impacto, e sustentabilidade. Ela começou como uma vice-presidência de impacto social, enfrentou vários desafios, porque ainda haviam muitos silos, muitas divisões de temas com uma pessoa com outra pessoa, mas um ano depois, essa área sai de 20 pessoas para 50 pessoas, né, e ocupa uma posição de destaque, de importância muito grande dentro da agenda estratégica, do iFood. Então, isso para contar para vocês um pouco, de uma ação, né, um compromisso, mesmo que os CEOs das empresas que querem, né? Isso é talvez uma mensagem para os CEOs que querem atrair talentos, né, negros, talentos que pensem diferente deles ou delas, né? É preciso dar uma chance e um tempo de maturação para que essas pessoas consigam entrar no negócio com profundidade e desenhar agendas assertivas de mudança, e de contribuição para elas, né? Então, assim, para chegar nesse ponto, e aí vão me contando aí dos tempos, tá? Beleza, vou encerrando então. Então, eu acho que esse um panorama geral. Eu tenho aqui 10 lições que eu queria dar para vocês, mas talvez com a Nalva eu vou escrever um artigo e aí a gente compartilha com todas vocês. O título é 10 lições que aprendi, né, navegando no mundo hegemonicamente branco, do mundo corporativo brasileiro. Então, eu acho que são 10 lições importantes, que depois eu vou talvez compartilhar com cada uma de vocês por escrito. Mas, de maneira geral, essa é um pouco da minha experiência. Existem ainda muitos desafios. A gente sabe, cada uma de nós aqui enfrentou vários gaps e vai continuar enfrentando gaps, mas a gente também precisa construir, além das estratégias coletivas como essa, estratégias individuais para navegar e também inspirar líderes, CEOs, ao nosso redor, para que eles tomem passos, digamos, corajosos, né, para trazer e manter talentos, e mulheres negras, né, em posições, de liderança. Muito bom, Luana. A gente ficaria aqui o restante da tarde ouvindo. Tô louca para saber das lições. Eu acho que eu já tenho aí umas 5, 6 que eu tenho trabalhado para superar os desafios cotidianamente. Obrigada, viu? A gente segue dialogando. Agora, pessoal, eu vou chamar mais uma mulher negra aqui que vem fazer a sua voz ecoar, que é a Cláudia, né? Então, convido a Cláudia para trazer a sua mensagem, fazer a sua autodescrição. Hoje o tema da Cláudia são políticas afirmativas, né? Qual que é o impacto aí para contribuir com o nosso desenvolvimento? Boa tarde. Bom, depois de ouvir a Luana, por inspiração. Meu nome é Cláudia, sou carioca, tenho 30 anos no mundo corporativo,
Sou uma mulher preta, me autodescrevendo, uma mulher preta de pele escura, cabelos crespos. Estou usando uma camiseta preta escrito África e estou usando brincos prateados. Profissionalmente, eu trabalho na Cisco, onde eu sou gestora pós-venda de contas corporativas e também sou líder Brasil da comunidade de inclusão étnico-racial, que lá se chama Connected Black Professionals. E a convite do Pacto, eu vim conversar com vocês sobre políticas e ações afirmativas. Políticas afirmativas, como a maioria dos que estão nos assistindo sabe, tem o objetivo de promover a inclusão socioeconômica de populações historicamente marginalizadas. E nós sabemos que no Brasil, a população negra, e aqui eu abarco pessoas pretas, pardas e indígenas, são as populações com maior índice de vulnerabilidade social e exclusão das oportunidades. E nós, enquanto mulheres, por termos que enfrentar simultaneamente preconceitos de raça, gênero e classe, muitas vezes idade, somos as que têm o maior número de barreiras a avançar. Por isso que é urgente falar de ascensão de mulheres pretas. Mas é importante a gente perceber que a gente fala comumente políticas afirmativas e ações afirmativas sem perceber a diferença entre um termo e outro. E é sobre isso que eu quero falar. E a fala da Luana tem muita relação com o que eu preparei hoje entre a gente. Políticas afirmativas, elas têm uma ação reparatória, contenção de danos. A injustiça já está constatada e o papel das políticas afirmativas é restabelecer a justiça, promover a inclusão de grupos historicamente excluídos, promovendo oportunidades de educação, avanço profissional e preparação, como, por exemplo, no nosso contexto, mercado de trabalho, assim como concursos públicos e outras políticas que nós sabemos que existem. E graças a essas políticas, muitas de nós estamos aqui. Graças a essas políticas, nós hoje temos uma capacidade maior de articulação e de preparação para o mercado de trabalho. Por outro lado, as ações afirmativas, elas, embora elas são integrantes da política afirmativa, elas também podem ter um caráter preventivo, antecipatório. A gente pode observar as desigualdades no ambiente em que nós estamos e se antecipar e começar a modificar atitudes para ver melhores resultados. Por que isso é importante? Porque as ações, elas precedem a política. As políticas existem porque pessoas que vieram antes de nós, inclusive pessoas que estão aqui entre nós, olharam o cenário, se incomodaram com o que estavam vendo e vivendo e falaram: é preciso mudar. E, a partir daí, influenciaram organizações e outras pessoas, criaram ecossistemas para que as políticas fossem criadas. É importante a gente ter isso em mente, porque nós, seres humanos, não precisamos esperar a criação de uma política afirmativa no ambiente em que nós estamos para sermos seres afirmativos. Então, a minha provocação hoje é: o que cada um de nós está fazendo no dia a dia para desenvolver e implementar, cada um do lugar em que nós estamos, ações afirmativas? Existem muita coisa que cada um de nós pode fazer para incorporar ações afirmativas no dia a dia. A primeira delas é desenvolver senso crítico. Nós precisamos olhar o ambiente que nós estamos e entender onde estão as mulheres negras, se é que elas estão. E se estão, o que elas estão fazendo? Se a gente somos gestores de pessoas ou estamos próximos de gestor de pessoas, é preciso a gente perceber por que no meu processo seletivo não vem nenhuma pessoa preta e se vem nenhuma mulher. Sem desenvolver esse olhar para o que falta, nós não vamos conseguir mudar o cenário. Uma outra coisa muito importante nós precisamos, assim como a Luana comentou, entre nós e também pessoas não negras, fazer a nossa parte em promover e alavancar a carreira de pessoas negras. Assim como Luana, assim como Selma, assim como Nalva, existem inúmeras mulheres negras prontas para assumir posições de poder e decisão dentro das organizações. O que falta é que os vieses conscientes sejam derrubados e que essas portas sejam abertas.
E por mais que hajam políticas, se as pessoas não mudarem a sua mentalidade, esse cenário não vai mudar. Também é importante a gente entender que comunidades inclusivas, eu sou líder Brasil da comunidade de afinidade étnico-racial. As empresas que têm comunidade de afinidade étnico-racial normalmente têm as outras comunidades, gênero, LGBTQIA+, PCDs. Para as outras comunidades, eu também deixo um recado. Mulheres negras também são mulheres. O que acaba acontecendo no mercado de trabalho é que, se não houver uma pauta específica para o avanço de mulheres negras, as mulheres negras normalmente não são inseridas nas políticas de gênero no geral das empresas, porque nós somos invisibilizadas nessas outras comunidades. Então, é importante que nós tenhamos o olhar muito atento, independente de sermos ou não uma pessoa negra, muito olhar atento para ver onde não estamos sendo vistos e fazer a nossa voz ecoar. Porque resolver a questão da falta de representatividade, que graças a Deus temos Luana e várias outras, mas aumentar a representatividade e expandir o acesso para o máximo de mulheres negras é uma tarefa de todos e não somente nosso, não somente de pessoas negras. Então, minha fala final é que nós possamos, independente de haver ou não políticas afirmativas nos lugares em que nós estamos, nos espaços em que nós estamos, e é importante dizer que essas políticas ainda vão precisar existir por muito tempo, até que a gente tenha uma sociedade igualitária, que nós não percamos nenhuma oportunidade de ser uma pessoa afirmativa na nossa prática e que a gente possa contribuir para a sociedade e para o mercado de trabalho igualitário, justo e psicologicamente seguro que a gente deseja. Obrigada. Obrigada, Cláudia. É extremamente necessária a sua fala. Eu vou convidar agora a Virgínia, para vir falar sobre filantropia antirracista e que ela também possa, né, Virgínia, possa fazer sua autoapresentação, sua autodescrição, contar um pouquinho da sua história. Obrigada, Virgínia. Obrigada, Nalva. Só uma correção, eu vou falar sobre saúde e bem-estar. Quem vai falar sobre filantropia antirracista é a nossa colega Jade. Bom, boa tarde, eu sou a Virgínia Brandão, sou uma mulher preta, retinta, com os cabelos encaracolados, longos, estou trazendo uma blusa verde e atrás de mim tem o fundo do pré-pacto, né, do nosso fórum aqui que está acontecendo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer esse convite para compor essa mesa com mulheres negras das quais eu admiro muito. Eu estou muito honrada de compor essa mesa com vocês. E falando sobre saúde e bem-estar, eu queria pegar o gancho, né, e trazer aqui para a nossa conversa um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, a ODS de número 3, que fala sobre saúde mental e bem-estar, né? Que é um tema tão atual e com a pandemia se tornou ainda mais, jogaram, né, as luzes ainda mais nesse tema. Mas o que que isso tem a ver com a gente aqui, né? Como é que a gente pode aplicar essa ODS à nossa realidade? Bom, para esse tema eu abro aqui duas vertentes, dois viés. Para as pessoas que estão, e quando eu falo de pessoas, estou falando de pessoas negras, né? Para as pessoas que estão nas grandes empresas, né? Como é que a gente pode ter saúde mental? E aí, Luana trouxe um tema muito importante, na fala dela, trouxe um ponto muito importante do desafio de ser mãe, executiva e esposa, né? Quem nunca de nós aqui temos esse grande desafio? E como a gente consegue juntar tudo isso e ainda combater o racismo estrutural que é tão presente no nosso dia a dia? Bom, para esse primeiro grupo, eu gostaria de trazer algumas estratégias, né? Buscar ajuda internamente. Quais são os canais de denúncia que a sua empresa oferece? Quais são os canais de compliance? A empresa que você está atuando tem grupos de afinidades? Com quem você pode falar? Né? Com quem você pode fazer essa denúncia? Quem você pode acessar estando dentro deste contexto? Outra coisa também é ter um plano B para a vida, né? A gente precisa ter um plano B. Caso aconteça aí no meio do caminho um desligamento,
né? A gente nunca sabe. E a gente tem visto cada vez mais desligamento de pessoas pretas, né? Um acompanhamento psicológico é extremamente necessário, né? E também uma organização financeira, né? Então, são algumas coisas que às vezes a gente deixa passar, estamos tão inseridos no nosso dia a dia, mas a gente precisa olhar para isso. Como é que está a sua rede no LinkedIn? Faça essa movimentação, né? Como é que está o seu currículo? Ele está atualizado, né? Não esperar também para procurar emprego quando estamos desempregados. Procurar emprego quando a gente está desempregado e procurar emprego quando nós estamos empregados é totalmente diferente. Como é que você está se movimentando, se relacionando, né? Existem alguns códigos que não são ditos, e nós que estamos dentro das grandes empresas sabemos muito bem disso. Que o cafezinho não é só um cafezinho. O happy hour, os almoços com a galera, com a turma do escritório, não é só um, uma confraternização, né? As pessoas estão a todo momento trocando informações, fazendo networking, né? Quais são as políticas de relacionamento é, que você tem se preparado, que você tem atuado, que você tem se planejado? E para isso, a gente está falando de movimentações, né? Cada vez e de articulações, de estratégias. Para esse primeiro grupo, a gente fala muito de rigidez, né? E para esse segundo grupo, a gente fala de flexibilidade, que são as pessoas mais vulneráveis, que não têm tanto acesso. Como é que essa pessoa lida estando passando por uma situação de racismo, né? Como é que essa pessoa ela precisa ficar, permanecer e se preparar nesse job para fazer uma movimentação de carreira, né? Muitas dessas pessoas não têm LinkedIn. Como é que eu posso pedir mentoria, né? Quem eu posso acessar nesse caminho? Em quem eu me inspiro e como é que eu posso acessar essa pessoa? Como é que eu posso fazer acontecer? Como é que eu estou gerindo a minha organização financeira? Quais são as minhas prioridades no momento, né? Caso eu não possa simplesmente chegar e pedir para ser desligada ou pedir as contas. Quais são as minhas contas que são prioridades naquele momento? Como eu posso me articular, né? Aonde eu posso procurar uma ajuda psicológica gratuita, uma ajuda financeira, uma ajuda judicial, né? E para isso, temos mulheres e pessoas que estão muito acessíveis e que podem fazer essa ajuda, que podem fazer essa movimentação, né? Então, esse tema de saúde mental, saúde psicológica, bem-estar, ele é muito importante. E vou caminhando aqui para o final da minha fala, e queria trazer também que é por isso que uma só não basta, né? Por isso que estamos todas aqui hoje reunidas fazendo acontecer. Com isso, eu agradeço mais uma vez, e para a gente continuar essa conversa, eu convido a Jade, agora sim, para falar sobre filantropia antirracista. Muito obrigada. Obrigada, Li. Boa tarde, todos e todas, todes. Eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou a Jade Davi, eu sou uma mulher negra. Eu tenho cabelo crespo acima do ombro. Eu estou usando uma camisa branca com listras pretas. O fundo aqui da minha tela é o fundo do evento, do Pacto do Pré-Fórum. E eu estou usando um brinco que eu não sei se dá para ver, mas é o mapa do continente africano. Na minha carreira, eu estou especialista de diversidade, equidade e inclusão, e neste momento eu atuo na instituição SESI Senai à frente do projeto de diversidade e inclusão. É um projeto que vem sendo estimulado pela nossa liderança, e aqui nós estamos no momento de construção de uma jornada estruturada, né, e responsável para criar políticas e práticas que promovam de fato um ambiente de respeito e pertencimento. E aqui somos duas mulheres negras, né, tocando essa agenda. Eu estou muito feliz de participar desse encontro com mulheres incríveis, potentes aqui, e eu vou falar com vocês um pouco sobre
a conexão de todo esse assunto que nós viemos falando até aqui. A Luana trouxe muito bem na fala dela, a importância dos coletivos, e eu falo com vocês um pouco sobre a filantropia antirracista. Mas o que é filantropia antirracista? É como as organizações podem, né, direcionar a prática de investimentos e outras formas de apoio financeiro para promover a equidade racial. É combater o racismo que a gente sabe que está impregnado na nossa estrutura. É uma forma de filantropia de promover iniciativas que trabalhem a justiça social e justiça racial. E a inclusão e empoderamento de pessoas negras, principalmente de mulheres negras, e nós estamos nessa base da pirâmide social. Então, é fundamental esse movimento para alavancar carreiras, principalmente ali, posições de liderança e posições de tomada de decisão, né? Quando a gente fala de filantropia antirracista, eu gosto até de trazer um pouco do contexto histórico. A gente sabe que no nosso país a raiz da filantropia ela está bem linkada ali, são muito profundas e linkada a todo o processo de pós-abolição que nós tivemos ali, quando mais de 700, 800 mil pessoas negras foram libertadas, né, tiveram sua pseudo-liberdade e não tiveram nenhum tipo de suporte, nenhum tipo de apoio para reconstruir suas vidas, né, e acabaram sendo marginalizadas ali, né, foram para a marginalização social e econômica, e nesse contexto começaram a surgir as iniciativas comunitárias, principalmente de alguns grupos ali religiosos, né, para apoiar essa reconstrução. E esse movimento ele foi fundamental para que a gente começasse a alavancar, né, pessoas negras no mercado de trabalho, e alguns se destacam nesse cenário, por exemplo, a Fundação Tite Setúbal, que vem crescendo bastante, Gile10, fora do nosso país, tem alguns exemplos também, The Black Lives Matter Global Network Foundation, que luta contra ali contra a brutalidade policial e o combate ali também à desigualdade social. E quando a gente pensa no nosso contexto atual, como que a gente conecta tudo isso aqui, né? Nós estamos falando de que uma preta só não basta, uma mulher negra só não basta nos espaços, não queremos esse tokenismo que a Luana bem trouxe. Então, as empresas que buscam promover a equidade racial têm na filantropia antirracista essa oportunidade de investir na aceleração de carreiras, né, na carreira de mulheres negras principalmente. E algumas empresas que até já possuem esses institutos, algumas fundações, podem contar com apoio de parcerias nesse sentido. E aqui eu queria até dar o exemplo do Pacto mesmo, que acabou de criar, de lançar o GT de Filantropia Antirracista, que tem essa parceria com a Fundação Tite Setúbal, e que tem essa proposta de idealizar políticas que possam contribuir com essa construção, esse fortalecimento para o avanço, né, da equidade. A Nalva bem trouxe também na fala dela o Pacto Transforma, que vem aí transformando a vida de muitas mulheres na carreira de liderança, e é um movimento fundamental, importantíssimo. Então, eu queria dizer para vocês aqui nesse momento, né, esse momento de compartilhamento, o quanto a filantropia antirracista não é só uma ferramenta, ela é poderosíssima para a gente promover a equidade racial. É um caminho que vai fazer com que a gente reduza as desigualdades, né, mitigando essas discrepâncias sociais que, infelizmente, o racismo estrutural trouxe no decorrer desses anos todos para a nossa sociedade. Então, o empoderamento comunitário é importantíssimo também, fortalecer essas organizações de coletivos de pessoas negras, né, e essa promoção de justiça social, que é extremamente importante. E aí eu quero aproveitar esse espaço para compartilhar com vocês e para reforçar que filantropia antirracista não é apenas direcionar investimentos, não é apenas um recurso financeiro, é também e é extremamente importante, mas é um compromisso de justiça e de equidade. Então, eu queria deixar aqui a reflexão e a provocação para que todos nós aqui, todas as pessoas que estão aqui, pensem, né, reflitam sobre isso, e principalmente as grandes organizações, as organizações e as pessoas que estão nesses espaços de decisão, de refletir profundamente sobre esse compromisso, né, de que as ações de uma filantropia antirracista, ela vai contribuir ativamente para construir uma sociedade mais justa, mais equitativa e mais inclusiva. E por isso a gente está aqui reforçando esse tema. Vamos ter muito mais espaços também no nosso evento no dia 25/7 para falar sobre esse assunto. Mais uma vez, eu estou muito feliz de participar, agradeço pela oportunidade
E convido aqui a Andressa, que é essa mulher incrível, para expandir um pouco mais a nossa conversa com outras perspectivas aqui. Andressa, é com você. Obrigada, Jade. Nossa, estou amando, gente. Estou tendo uma aula aqui, né, durante esse fim de tarde. Vou me apresentar, então. Antes de tudo, minha autodescrição. Sou uma mulher negra, de pele parda, com cabelo cacheado, comprido aí na altura abaixo dos ombros. Estou com uma camisa branca e o fundo aqui de tela alaranjado, com algumas figuras, né, que representam o Rio. Gente, estou muito feliz de estar aqui, muito bem acompanhada, para falar de um tema tão caro para todos nós, né? E aí, ouvindo essas mulheres maravilhosas, eu queria fazer um recap e usar um pouco das falas, dos aprendizados que eu tive a partir dessas falas, e conectar um pouco da minha vivência também aqui na Ambev. Hoje eu lidero a área de diversidade, equidade e inclusão na Ambev, a estratégia interna, em parceria com uma outra mulher preta incrível, que é a Michelle Salles, que hoje está olhando para o ecossistema. E durante os últimos anos a gente vem evoluindo muito na pauta e essa evolução, ela inclui muito aprendizado, tá? A gente começou uma jornada lá em 2017, uma jornada que eu falo intencional, quando a gente começa a olhar para os dados, para os números internos, o que está errado, né? O que a gente precisa mudar? E depois de alguns anos, 2020 mais ou menos, fechou com alguns compromissos públicos, né? Que envolvem 3 pilares principais que muitas das mulheres falaram hoje aqui. Um é a conscientização da pauta, a gente precisa falar sobre o assunto. E é muito interessante, agora eu interna, né, de volta, que eu estava em impacto social até o ano passado, olhando muito mais para o ecossistema e agora dentro de casa, eu vejo como é importante para as pessoas pretas dentro da companhia ter esse tema falado de forma muito clara e direta. Né? Então, conscientização da liderança e conscientização da população negra, né, de uma forma geral também, porque a gente também não aprendeu na escola as coisas corretas, a gente vai aprendendo com o decorrer do tempo. Um outro é o aumento da representatividade, e isso envolve vários programas para isso, e um outro é a atuação com o ecossistema também, porque a gente é uma empresa gigante. Aqui também tem outras mulheres que representam empresas muito grandes, e a gente sabe que a gente tem força e tem poder para influenciar também no ecossistema, né? E aí, trazendo um pouco das falas, né? A Luana começa falando muito sobre a vivência no mundo corporativo, né? E foi muito bacana ouvir a Luana falar da dinâmica mesmo do mundo corporativo, como ela não é óbvia para quem não cresceu e não viveu naquele contexto, né? Então, muitas pessoas pretas, mulheres pretas, ainda acreditam que o resultado basta e não basta. A gente precisa desenvolver relacionamento, a gente precisa ter sponsor. Eu sempre pergunto, quem que fala bem de ti quando tu não estás na sala? Isso é desenvolver o relacionamento, é ter teus sócios, teus parceiros. E esses códigos corporativos, eles não são óbvios. E como que é importante a gente realmente ter um padrinho, uma madrinha dentro de casa para nos ajudar nessa empreitada, porque né? Eu estou há mais de 15 anos no mundo corporativo. Mesmo sendo, eu já entendendo a dinâmica, eu preciso ter meus sponsors também, né? Para que possam me apoiar e me dar visibilidade, né? Como a Luna falou, enfim. Mas hoje na Ambev a gente também tem um programa chamado DAGBA, que é um programa formado para desenvolvimento de lideranças pretas, em que a gente tenta atuar também muito nessa frente. De cara skills, de influência, de negociação, de construção de relacionamento, de estratégia de carreira mesmo, para que a gente consiga crescer internamente, tá? Então, esse é um ponto bem bacana que eu acho super importante que a Alona trouxe e que a gente precisa ter forte. Eu acho que a empresa tem seu papel, né, nesse apoio, mas é importante também que nós, pessoas, mulheres pretas, a gente também consiga entender que a gente precisa trabalhar dentro dessa dinâmica para poder alavancar a carreira. A Cláudia trouxe muito sobre políticas afirmativas, né? Políticas que envolvem, ela usou a expressão reparação de danos, porque é isso mesmo, é uma dívida histórica, né, em que a gente precisa atuar de forma intencional para poder trazer mais gente para dentro do jogo, né? Então, tem N políticas afirmativas no mercado hoje que a gente pode copiar, se você está aí, representa uma empresa, tem muita coisa boa. Posso citar aqui uma que eu acho que foi especial dentro da minha vivência aqui na Ambev, que chama Representa, que é o nosso programa de estágio exclusivo para pessoas pretas. Gente, foi uma mudança pequena, tira o inglês como requisito básico. Ele não vai precisar do inglês agora, o estagiário. Ele vai precisar daqui a 2, 3 anos. Então, vamos tirar o inglês e vamos dar tempo para ele aprender e vamos puxar também esse inglês para ele, para essas pessoas, né, do representa a gente. Mais de 60% dos estagiários representantes são mulheres pretas. Então, é um programa, é uma política afirmativa importante para a gente incluir mais mulheres pretas para o mercado, tá? A Virginia falou de saúde e bem-estar, né? Falou sobre cuidados, né? Sobre ter um plano B, sobre pedir ajuda.
sobre usar os recursos também para poder a gente se cuidar. A gente é muito, acho que vocês aí devem se identificar, a gente nunca cuida só da gente, né? E quando a gente sobe na carreira, a gente também carrega mais gente, não é? É assim. Então, todo mundo está cuidando de alguém aqui. Eu sou solteira, não tenho filhos, mas eu também sou cuidadora. Porque eu tenho sobrinhas, sobrinhas, eu tenho minhas irmãs, tenho meus pais que hoje eu cuido. Enfim, então a gente também tem que se cuidar. E para finalizar, né, a Jade trouxe filantropia antirracista, né? Citou algumas organizações. Eu queria terminar minha fala com um ponto sobre como que a gente influencia a estratégia das empresas que a gente faz parte para investimento social privado. Como que a gente conecta a nossa estratégia, a estratégia dessa empresa, a partir lá, a Luana falou, cara, o que é a prioridade para o meu stakeholder? O que é importante para ele? Como que eu conecto as pontas para realmente fazer um investimento social privado, que seja antirracista e conecte com a tua estratégia? Então, assim, eu acho que esse é um caminho que a gente tem usado internamente aqui com Bora, que é a inclusão produtiva, e que conecta com a estratégia da Ambev e por isso está crescendo. Enfim, gente, quis fazer um recap rápido, mas para trazer todas as falas maravilhosas, ainda bem que está gravado, que depois eu vou assistir de novo. Queria passar aí para Samantha, que agora a gente vai ter uma entrevista incrível aí para falar de futuro, e a Samantha vai dar algumas orientações sobre a tradução. Obrigada. Maravilha, gratidão aí pela tua participação, Andressa. Muito bom. Vamos lá. A ideia aqui, gente, é antecipar um pouquinho para vocês. Nós vamos ter 4 pessoas simultaneamente falando aqui com vocês, tá? Então, nós vamos ter a Janice, que vai estar fazendo a parte de intérprete português e inglês, a Lara, como nossa intérprete de Libras, e a Matilda, que vão estar intercalando. Vamos ter a Selma, do JP, fazendo a intermediação e a Baina fazendo a entrevista. Então, para as pessoas que tiverem dificuldade, aqui embaixo na barra, vocês têm a possibilidade de ativar a parte de legendas, tá? Então, vocês conseguem ir nos 3 pontinhos e tá ativando essa funcionalidade. De qualquer forma, nós vamos estar tentando ativar esse flow aí para que todo mundo possa ser atendido na inclusão. Mas, caso vocês tenham alguma dúvida, podem mandar aqui no chat, tá bom? E vou pedir então para a Selma vir chegando. Vou colocar essas mulheres incríveis aqui na nossa tela. Oi, Te ouvimos. olá, boa tarde, pessoal. Do we have Baina here? Yes. So now we have everybody here in the screen. Hello, everyone. My name is Selma. It's a pleasure to be here. I'm Brazilian. I'm a Black woman. I have a light skin, curly hair, close to my shoulders. I'm wearing animal print shirt, and my background, I have a doll with a black, like bailarine, a dancer, and also I have a mask, Geladas from South Africa, and I have Oxóssi and Yansan, 2 Orishas from Brazil here. Those that are protecting me about life in general. So it's a pleasure to be here. It's an honor to be here. I also would open for you, Baina, to introduce yourself, and then we can kick off. Well, good afternoon or good evening. Can everybody hear me? Okay. So I am a Black woman. Today I am wearing braids, but it can always change. I'm wearing glasses. I have on a dress, and I'm sitting at home in my office where I have a couple awards that I received from leadership in the country. And then we had a celebration for Black excellence for JP Morgan for advancing Black pathways. So that's in my area. And I like to always introduce myself also as not my title, which people give me, like managing director of global leader of advancing Black pathways. But my real title that nobody can take from me is I'm Erin and Imani's mom. I'm Tony's wife. I'm Rita's daughter. And I'm Renita and Ashley and Javon's sister.
And I am really good friends with a bunch of women because I believe in the power of sisterhood. And I believe that we don't compete with each other, but that we show up for each other and so I'm a good girlfriend. Posso traduzir? Por favor. Sorry. We need to wait for a minute for a translation. Okay. Ah, Great. Sorry. eu vou traduzir primeiro a Selma, que aí eu anotei, e aí eu faço a Baina, e aí a gente não perde nada. Next time we will do it better. Sorry. Ok, that's fine. Eu sou a Selma, eu sou brasileira, sou uma mulher negra de pele clara, tenho cabelo curto, um pouquinho acima dos ombros. Eu uso uma estampa de animal. No meu background eu tenho uma bailarina negra, tenho uma máscara africana e Oxaci e outros dois orixás que me protegem. É um prazer estar aqui. E aí a Baina se autodescreve, ela fala que ela é uma mulher negra, hoje usando tranças, mas pode sempre mudar. Ela está no escritório dela, atrás dela tem alguns prêmios que ela recebeu, inclusive ela mostrou uma placa de celebração da JP Morgan. Ela gosta sempre de se apresentar, não só com o título que ela tem no mundo corporativo, como né, essa head do Advancing Black Pathways, mas também como o título que ninguém pode tirar dela, que ela é a mãe do Aaron e da Inanni, ela é mulher do Tony, e ela é filha da Rita, ela é irmã, e ela tem muitas amigas mulheres, e ela acredita muito no poder da irmandade e não da competitividade. E aí, estamos aqui. Obrigada. Muito bom. Perfeito. So I'm super happy to be here. For those that do not know, I am also part of JP Morgan. I work in partnership with Baina, which is a great pleasure. It's about not have only one. It's about having more like us, doing the best we can for our community. So, Baina, to kick off that moment, I really like to count on you sharing a little bit about your trajectory in the financial market. So your professional trajectory until now, and what was most remarkable for you, lessons learned. So now it's a moment among us in our community, and I see you, and we all are seeing you as an inspiration. So it would be amazing to count on your history sharing with us. So before I jump in and answer that question, I just wanted to say to Nalva. Just a second. Just a second, please. Selma fala que ela está muito feliz e que, para quem não sabe, ela também faz parte do JP Morgan. É um prazer ela fazer parte dessa comunidade, ela trabalha também com outras pessoas que ajudam ela, então é sempre um prazer trabalhar com mais pessoas que reforçam todo esse discurso. Ela pede para que a Baina, ela encaminha para que a Baina dividisse algum desses momentos, porque todas enxergam a Baina como uma inspiração a ser seguida. E aí esse é um momento da comunidade onde a gente pede que a Baina compartilhe com a gente as lições que ela aprendeu e tudo que ela viveu nesse caminho dela no mundo, na vida dela. So I just wanted to acknowledge and say thank you to Nalva for this invitation to join you all. Eu quero agradecer a Nalva por me convidar para fazer parte me dar esse convite para fazer parte desse processo com vocês. Seeing all the faces when I joined the call just brought a lot of happiness to me to see Black women moving and making a difference and driving different outcomes in their community. I'm inspired. Eu estou muito inspirada de ver todos os rostos que eu vejo aqui nesse Zoom. Fico muito feliz de fazer parte dessa. Me traz muita felicidade ver todos esses rostos que a gente está caminhando para algo maior nesse caminho. Thank you. So Selma, you asked me the question, sort of where did I start in my career in financial services? And, I would tell you that I've been in financial services for 30 years.
Selma, você me perguntou onde eu comecei a minha carreira no mundo financeiro e eu já adianto que eu tenho 30 anos de carreira no mercado financeiro. But if I'm honest, I started on this journey. I grew up in what we would call a very poor community, very similar to the favelas. Eu cresci para ser honesta, eu comecei muito antes, porque eu cresci num ambiente muito parecido com favelas. My family was on government assistance and needed a lot of support to help us navigate our life. I'm one of four in my family. A minha família precisou muito de assistência do governo, porque a gente era uma família pobre e a gente precisou dessa ajuda para navegar na nossa vida. And my mother's one of 9, and my grandmother's one of 13. And my grandmother had to quit school in what we call the 8th grade or secondary school in the US to pick cotton to help her family make their ends meet. A minha mãe é uma de 9 filhos, a minha avó é uma de 13. A minha avó precisou largar a escola no ensino médio, que seria mais ou menos uma 8ª série, para poder ajudar com a família. And so I stand on the shoulders of my grandmother, some strong, and my mother, who are strong Black women that didn't have a lot of education, but always encouraged their children to do better than they did. And I'm the first in my family to go to college. Eu me apoio no ombro dessas mulheres que não tiveram oportunidade de ter educação, mas que eram mulheres muito fortes e que reforçavam a importância de ser da educação, e eu sou a primeira da minha família a frequentar a universidade. And so I got I got a degree in accounting because I didn't have what we call social mobility or access to people who were professional when I was growing up. Ela tem um diploma em contabilidade, porque ela não tinha muito acesso a outras pessoas que tinham outro tipo de formação quando ela estava crescendo. But I was a big reader. So I opened up a magazine when I was getting ready to go to college and saw the top 10 careers that you could choose if you wanted to be employed after you graduate. Ela gostava muito de ler e aí ela sempre pegava revistas para entender qual eram os melhores caminhos que ela podia tomar quando ela se terminasse de se formar. Então, ela lia muitas revistas na faculdade. Ironically enough, most of those careers were either STEM, science, or technology, and there were only 2 or 3 things in business that could do it. I wasn't a science person and I wasn't a computer person. Ironicamente, a maioria dessas carreiras que eram que as revistas falavam que dariam muito dinheiro, sucesso, eram da área tecnológica ou ciência. Uma ou duas era sobre o mundo de negócios e ela não tinha aptidão ou vontade de fazer a ciência ou tecnologia. So I actually fell into this career because out of that list of 10, I thought, oh, I could be an accountant. I can count money. I can manage money. I can it made sense to me. And so I chose this degree and this profession because it was out of that 10 on that list. It was one of the few things I thought I could do and be successful. Então, pensando que, na verdade, ela caiu nessa profissão porque dessa lista que tinha nessa revista de 10 profissões, a contabilidade era algo que ela tinha mais relação, porque ela sabe que ela poderia contar dinheiro, ela sabe fazer coisas com dinheiro, ela consegue trabalhar com dinheiro. Então, de 10 das profissões, essa era a que ela melhor se adaptou. Então, foi a que ela caiu nessa profissão. And so I look back now and I realize that God doesn't make mistakes. And this career that I fell into because I had limited options actually was exactly what I'm supposed to be doing in life, which is to help reduce the barriers and access of financial well-being for our communities. E hoje, olhando para trás, ela sabe que Deus não faz erros, porque essa carreira que ela caiu por um acaso é exatamente o que ela deveria estar fazendo, porque hoje ela consegue ajudar e reduzir as barreiras para acesso financeiro de uma comunidade inteira. And so when I was growing up, my grandmother always cared for everybody in the neighborhood. Always, even though we didn't have a lot, she always supported everybody. And so I get into this work and I am in this work and profession to make sure I'm of help to others.
E ela cresceu vendo a avó dela, que apesar de não ter muito acesso às coisas, era uma pessoa extremamente cuidadora e cuidava de todo mundo na comunidade. Então ela usa esse trabalho também para que ela se certifique que ela também está usando o trabalho dela, assim como a avó dela, para ajudar a comunidade dela e as pessoas em volta. And the one thing that I didn't have a great network or people that were professional when I was growing up, I did have a sense of accountability around when you receive something, you should be supporting and giving back to others. E uma coisa que ela não tinha também era um network muito forte, mas ela tinha muita responsabilidade de quando você consegue as coisas, você também tem que devolver tudo aquilo que você recebe. Did I answer your question, Selma? Yes, absolutely. And every time I hear you, I learn something new about you, your history, and it's also beautiful. Thank you for sharing. And just to tell you, we have not only here in the Zoom, but we have more than 100 people seeing us by YouTube. So we are now with the possibility to touch different people in different places through our words now. A Selma fala que toda vez que ela escuta a Baina, ela fica extremamente feliz e inspirada, porque ela sempre aprende algo novo sobre a história da Baina. Ela também informa a Baina que a gente está online no YouTube e que a gente tem mais de 100 pessoas ali, então a gente pode tocar essas outras vidas também que estão no YouTube. Obrigada. And so the one thing I tell that story, or I tell people where I come from, one, because I'm proud, and two, it lets you know if I can do it, we all can do it. It doesn't matter where you start, it really just matters how you finish. A Baina fala que ela conta essa história da vida dela porque por dois motivos. Um é porque ela tem muito orgulho, e segundo, porque se ela conseguiu, ela quer mostrar que outras pessoas conseguem. E que não importa muito de onde você começa, e sim como você vai terminar. Great. So, Bahina, one additional question now. We have been seeing a lot of challenge, but also advance in terms of diversity, equity, and inclusion in the workplace. So I would like to count on you to share your view in terms of the way we are advancing Black pathways, and if you see possibilities to share more information about that agenda for us that are directly impacted by it. A Selma pede para a Baina que ela explica que uma das coisas que a gente tem visto é que tem alguns desafios na inclusão racial dentro das empresas. E aí ela pede para que a Baina divida com a gente alguns conselhos das coisas, tanto que ela faz como head do Advancing Black Pathways, mas também da agenda que eles têm nesse projeto. E como que a gente pode usar isso também como exemplo. So specifically for JP Morgan, we've been on this journey around creating more racial equity and solutions to help those communities that have been left behind for so far too long, since about 2019. We've been on all the journeys, but Advancing Black Pathways launched in 2019. JP Morgan, eles estão nessa jornada pensando em soluções para resolver esse problema de equidade racial desde 2019, especificamente para JP Morgan. But when COVID impacted the world, and we got to see firsthand the inequities with George Floyd being murdered, it also had a significant impact on the U.S., but also the rest of the world. O que ela fala é que o que você vê, as pessoas se inspiram, né? Então, o que você faz tem impacto no mundo, tem um significado para o resto das pessoas quando você faz. So as part of that commitment, the firm announced a $30 billion commitment to help address the racial wealth gap in our country, in the U.S. Então, a JP, ela entrou com 30 bilhões de dólares para resolver essa lacuna de diferença na equidade racial nesse problema, né? Então, ela entrou com esses 30 milhões de dólares como... And the commitment was focused on financial health, like helping people be more educated around how they manage their money.
E aí eles dividiram entre uma parte disso é ajudar financeiramente com informação, então como ajudar essas pessoas a serem bem-sucedidas em relação a dinheiro. Home ownership in the US, the biggest contributor to people's wealth is being able to own their own home. And as that home appreciates in value or goes up in value, it creates wealth for individuals and families. Também com propriedade de casas, sendo proprietário de uma casa, porque a partir do momento que você compra uma casa, ela geralmente varia e supostamente ela valoriza durante os anos, então ela também é um bem financeiro que ajuda as pessoas em gerações. And we also focused on business and entrepreneurship. We all know that businesses that are doing well and growing and can hire others create wealth for themselves and their employees. E eles também focaram em empreendedorismo, porque eles acreditam que esses negócios também podem contratar outras pessoas com o mesmo problema, e para resolver esse problema, então, se fortalece o negócio quando você foca na empreendedorismo de pessoas pretas, pessoas negras, desculpa. We also focused on careers and college and education because we know that college can be one of the biggest barriers to help can help reduce the barriers of wealth building by being educated and gaining meaningful employment. A gente também focou em carreira e universidade, pensando que faculdade também é uma das grandes barreiras para que essas pessoas tenham acesso a grandes carreiras. And then what's our role is to hire people in the roles that we have because a good paying, well-paying job can be a great catalyst for building wealth and allowing you to start to save and invest in yourself and buy property. So we wanted to make sure that we were good employers. E aí também na parte de contratação de pessoas, eles se certificam que eles pagam muito bem essas pessoas, porque também pode ser um catalisador de crescimento para essas pessoas iniciar a vida com um salário bom, e aí elas conseguem também aumentar o seu padrão de vida. And the one thing we needed to do was anchor it in community. And community for all of us means be proximate to it. So having a big announcement around what we're doing, but then when you go to your communities, you don't see the impact of that. That was a no bueno for us. That wasn't going to be good for us. E também tá perto da comunidade, porque ter só o anúncio de que eles estariam ajudando, mas não tá perto e não ver de fato isso acontecendo, não faria muito sentido. Então, eles também estão muito perto para ver tudo isso acontecendo. And so when I also realized that our experience in the US wasn't very unique or different from the experiences you have in Latin America or in Africa or in the UK or in Europe, we wanted to expand our work for advancing Black pathways. E aí, na experiência dos Estados Unidos, ela percebeu que também não era tão diferente na América Latina, na África, no UK, então eles quiseram avançar com esse projeto para outros lugares também. And we wanted to do that in a way that was authentic and real. Having a solution that works in the US does not necessarily mean it will work in Latin America or Brazil. E aí fazer isso também de uma forma autêntica e real, porque às vezes o jeito que funciona nos Estados Unidos talvez não funcionaria no Brasil ou em outros lugares. And so it was an honor to partner with you, Selma, to hire you and to work with you closely around how we can drive better outcomes for Black people in Brazil, first and foremost. Então foi uma honra te contratar, Selma, e trabalhar com você para a gente mudar esse resultado também no Brasil. And the goal for us is to help address the wealth gap, but more importantly, as an employer in Brazil, to make sure that our employee base looks like the community. So we've got opportunity to grow our Black population and talent in Brazil, and we're focused on it. E um dos objetivos é aumentar o poder né, diminuir, na verdade, a lacuna de dinheiro de bens entre as raças e também no trabalho, ter dentro do ambiente de trabalho um ambiente que se reflete também a comunidade. Então, aumentar, na verdade, a quantidade de pessoas que trabalham na JP Morgan, se parecendo também com a comunidade. Então, ter a mesma quantidade de pessoas pretas, de pessoas negras I'll let como you, Selma, comunidade talk. real.
And I'll let you talk about, and you can say it in Portuguese, all the programs we've done. But I will say this, that I've had a chance to come to Brazil for the last 2 years. And the difference between our employees the first time to last year was substantially different. And what they share with us is that they can see the difference. There's more Black people in the building. They're feeling supported and empowered and invested in and seen. Ela pede ela dá o aval aqui para a Selma falar em português os projetos que tem dentro da JP Morgan, que ela tem acompanhado nos últimos 2 anos, tem aumentado bastante o número de pessoas negras na JP Morgan, que a mudança é substancial, dá para ver quando ela chega no prédio que tem muito mais pessoas negras do que tinha antigamente, e aí ela fala para a Selma, se a Selma quiser falar esses projetos que elas têm lá dentro. So Selma, why don't you talk about some of the programs that you've been implementing to help, one, create space for our employees, but also to make sure that we're driving the right outcomes in the community so that we can reduce the barriers to access. Ok. Então, gente, vou pegar a palavra aqui em português para compartilhar um pouco do que tem sido feito aqui no Brasil. E aí, eu acho que importante, né? Quando a Baina fala do tema de Careers and Skills, que é sobre atrair, reter e desenvolver um volume mais expressivo de pessoas negras trabalhando dentro do banco, a gente tem dirigido estratégias para 2 focos. Um, para quem já está dentro do banco. Então, como é que a gente cria nesse espaço um espaço que seja de verdade, de desenvolvimento, um espaço que conte com estratégias de mentoria, de sponsorship, que a gente já falou aqui hoje, a importância de ter alguém que fale da gente na sala quando a gente não está na sala, mas alguém que também nos oriente a navegar nesse espaço, né? Que se a gente não tem essas referências antes, a vida fica muito difícil. E eu acho que tudo que a gente ouviu aqui, a fala da Luana, a propósito, Lu, queria falar que você já tocou a vida de uma mulher negra, você tocou a minha vida. A gente já conversou muito sobre esse espaço, né? Como é se mover e ocupar espaços de poderes em diferentes lugares. E foi muito, para mim, foi muito importante ter a oportunidade de conversar com você. E é isso, né? Sobre ter outras pessoas que são referências e que nos auxiliem. Então, a gente tem olhado para esse espectro, olhando também temas de saúde, tudo que é necessário para que a gente, de fato, tenha uma oportunidade de brilhar na nossa cadeira. Acho que adicional a isso, tem, dado todas as disparidades que a gente também comentou aqui hoje, do Brasil ser o Brasil, do Brasil ser um país que, de fato, tem uma história escravocrata e de desigualdades abissais que afetam de forma desproporcional a população negra, é fundamental que a gente também olhe para processos de investimento que promovam ações de desenvolvimento de pessoas negras, tanto no que diz respeito a temas técnicos, mas também temas de como se navega nesse espaço. Então, a gente tem feito investimentos, tanto para atrair mais pessoas negras por contratações afirmativas, mas também para preparar para essa etapa anterior. E aí, preparando através de habilitação em tecnologia, habilitação em linguagens do mercado financeiro, né? É uma linguagem, como que se navega, quais são os temas, tem que aprender sobre IB, payments, um monte de linhas específicas de negócio, para também estudar educação financeira. Se a gente não está bem, a gente também não consegue desenvolver sucesso nessa carreira. E temas de inglês, né? Inglês é um desafio, né? Não é a nossa língua materna, e numa empresa que a língua é demandada em muitos desafios, às vezes essa é a barreira de crescimento. Então, e muitas vezes é a barreira de entrada também. Então, a gente tem feito investimentos para que mais pessoas tenham acesso à língua inglesa e que isso reduza os desafios, as barreiras, e que isso habilite também as pessoas a estarem melhor preparadas para disputar de forma igual esses espaços. Então, nosso olhar tem sido nesse sentido, e a gente seguirá, a gente segue com essa estratégia, aprofundando, crescendo, esse é o plano. Baina, I made it. Yeah, so you can tell how proud I am and excited about the work that Selma's leading in Brazil and the outcome she's driving. And I couldn't be prouder to work with her.
Ela fala que ela está muito orgulhosa do trabalho da Selma e do jeito que a Selma está lidando e dirigindo todo esse processo que a Selma acabou de falar para a gente. E última coisa, para aqueles que desejam trabalhar no JP Morgan, me procurem, sabe? Eu estou à disposição no LinkedIn, estou à disposição na vida, estou aberta, porque eu acho que é disso que se trata. Quando a gente ocupa esses espaços, a gente precisa trazer mais gente. Então, eu estou aqui nesse espaço para também construir essa ponte, para ser esse elo de conexão. So, let's back to you. You are the one to give the interview here. So, Vaina, I also would like to count on you now to make an exercise in terms of the future. So, we were discussing the past until now. So, what do you see as possibilities in terms of expectation for JP Morgan, but also the world when we are talking about the position that companies are taking in terms of diversity, equity, and inclusion for the workplace and for community in general? So my dream and my hopes are that 10 years from now, we won't have to have this conversation because we're making some progress for Black women. A Selma fala aqui para ela, pergunta para ela como que ela vê o futuro, que a gente já falou um pouquinho do passado, como que ela enxerga o futuro, não só como para JP Morgan, mas também em todas as outras empresas, como que a gente pode se posicionar, como as empresas podem se posicionar em relação a diminuir esse gap que a gente tem de equidade racial. E aí a Baina fala que a esperança dela, o futuro é que em 10 anos a gente não precise ter esse tipo de discussão. Yeah, so right now in the US, we can count them on our hand, less than 5 women who lead our Fortune 500 and 1,000 companies. I don't know if that's the same in Brazil, but I feel like that's a story everywhere. So my first hope is that we get more Black women in leadership roles. Ela fala assim que hoje, nos Estados Unidos, 5 mulheres lideram fortunas com contas entre 500 mil e 100 mil. Eu perdi um pouquinho o número aqui, Selma, se conseguir me ajudar. Ela não sabe se é assim no Brasil, mas ela sente que essa história é em todo lugar. Então, ela primeiro também espera ver mais mulheres em cargos de liderança. More Black women on boards and directors. Mais mulheres negras em cargos de diretoria, né, nos boards de diretoria. And that our employee base all over so in the US, our employee base does reflect the percentage of Black people in the community. So our demographics are there, but where we're at in the organization isn't the same. So we want to see Black people progressing in all levels of our organization, both here in the US, in Latin America, Brazil, Colombia, and in all of our other communities. E ela fala que a base de funcionários hoje nos Estados Unidos já é bem parecida, já é igual, na verdade, o número de pessoas negras no board de funcionários é igual, se reflete igual na comunidade. Então é um dado demográfico, mas ela espera também que isso se repita em todas as outras empresas, em todas as outras instituições, em todos os níveis de liderança e de cargos. So in corporate America in Brazil, Black people make up about 5% compared to the 56% in its population. We'd love to get that number a lot higher and close that gap. 25, 30, 40% should be what we hope for and not be surprised when it happens. Então, ela fala que hoje no mundo corporativo é uma média de 5% de pessoas negras dentro das empresas, sendo que na comunidade é 50% ou mais. E a gente precisa trabalhar para fechar essa gap, para esse espaço não ser tão alto entre uma realidade e outra, e para quando chegar a 35% ou 40%, a gente não se assustar, que a gente tem que chegar nisso, pelo menos. We know the talents in our community. What we need to do is give them opportunity. And so that's our role, and that's what we'll be working for every day, every single day, is to help reduce those gaps and create more opportunities for our Black people to progress and get what they deserve in terms of their outcomes, because they're bringing the talent, the innovativeness, and the creativity to the workplace, and they should be rewarded for it.
A gente sabe que a gente já tem muito talento, que a gente precisa oferecer oportunidade para essas pessoas, e criar mais espaço para elas mesmas e pagar bem também, porque a gente sabe que elas trazem todo um processo criativo também nesse talento, e eles precisam ser remunerados e crescer junto com isso. And my last dream is that one day, I never thought I'd vote for a Black president like Barack Obama. I hope in my lifetime I get to vote for a Black woman president. E o último sonho, ela já achava que talvez ela nunca votaria num homem negro, como foi no caso do Barack Obama, mas um sonho dela é que futuramente ela possa votar numa mulher negra para ser a presidente dos Estados Unidos. Those are all my dreams. Todos My os sonhos future. dela são esses. Wonderful. Love to hear that. And I will pray for the same dream. I think that's what we are looking for. Absolutely. But if I'm real practical, when I think about, you and I had a chance to look at the numbers last week around the progress we made in Brazil. And sometimes it feels like it's just a fight. Yes. A Selma fala que foi muito maravilhoso ouvir tudo isso, que ela vai também rezar para conseguir o mesmo sonho que a Baina. E praticamente a Baina fala que elas tiveram a oportunidade de semana passada olhar os números da JP Morgan no Brasil e elas estão bem felizes com o que elas estão conseguindo fazer. And while we still have a lot of work to do, I was really looking at the numbers and saying we've actually doubled in the last 3 years the number of Black people in our organization, which again, is not enough, but it says we're having progress. And so honestly, it's about making sure that every day we think about what progress looks like in our community and we push forward. Elas falaram que ainda não tá bom o suficiente, mas elas conseguiram, em 3 anos, dobrar esse número dentro da empresa delas. Não é ainda o que ela espera, ela acha que tem que ter mais progresso para fazer, que elas conseguem fazer melhor, e elas vão trabalhar todos os dias para que isso aconteça, para elas chegarem num número que elas acreditam que podem chegar. Great. So we are now driving to the final for our conversation, but I also would like to hear you again. As you mentioned, we have around 5% of Black population in the leadership position here in Brazil, in companies in general. When we are talking about Black women, it's even less. So we do have, in that moment, that panel, it's about create inspiration for Black women to drive the career for success. So I'd like to count on you to share hints in terms of what would be your advice for Black women that are planning, it's not about trying, are planning and are building a career. So what's the path for success? What would be your advice as a senior, as a star here? A Selma falar que a gente está caminhando agora para o final da entrevista, e como ela mencionou, a gente tem hoje mais ou menos 5% de pessoas pretas em cargos de liderança. Quando a gente fala de mulheres negras, esse número diminui ainda mais. E aí, como ela está falando que esse painel aqui é uma questão de a gente criar inspirações para também as outras mulheres negras conseguirem alcançar esses grandes objetivos, ela pede para que a Baina divida com a gente os conselhos dela, né, para essas jovens mulheres negras que também querem alcançar esses cargos mais altos e devem alcançar esses cargos mais altos. Yeah, so I would tell my younger self, right? I would tell my younger self to take more risk. Eu Know diria that para a minha versão mais nova arriscar mais, know that you can do it. Be confident. saiba que você pode fazer, seja confiante. Raise your hand for things that you don't always have to know everything for. So studies show that women, and especially Black women, have to be overqualified before they raise their hand and ask for the opportunity. And men only need to be about 50 to 75% qualified, and then they think they're 110% qualified. Ela fala que uma questão também é você levantar a mão quando você achar que você merece essa oportunidade, porque as pesquisas mostram que as mulheres negras geralmente não levantam a mão quando elas têm alguma oportunidade, porque elas não se acham qualificadas. E às vezes os homens são 50%, 60% qualificados para alguma coisa, mas eles se sentem 100, 110% qualificados para fazer, às vezes, algum trabalho. Então, ela fala para você levantar a mão quando você vê alguma oportunidade de se candidatar. Yes. So I would say,
you're probably way more qualified than you give yourself credit for because we're our harshest critic. So make sure that you raise your hand even when you think you're not as qualified, because I can guarantee you are. Ela fala que ela diria que você é mais qualificada do que você acha que você pensa. Geralmente a gente é o nosso próprio melhor inimigo. Então, ela diz com certeza que você é mais qualificada do que você pensa que você é. And remember, we are not each other's competition. E se lembre que nós não somos competidores entre nós. When we see one Black woman doing well, there's enough room at the table for both of us, or for 3 of us, or 4 of us, or 5 of us. And we need to pull each other along, provide support, and engage and provide information, because there's enough room for all of us to be successful. E a gente tem espaço quando você vê uma mulher negra. Ela não é sua competidora, ela é sua aliada, e tem sempre que tem uma mulher na mesa, uma mulher negra na mesa, tem espaço para mais 2, para mais 3, para mais 4, para mais 5, que é importante sempre se apoiar, se aliar, e sempre tem espaço para mais um. And always mentor the next generation behind you, because they're watching you, and when they do well, it's also our success. So the idea is that you get where you're going to go. You can lift as you climb, but where I think you get the most benefit is when you let them stand on your shoulders, because they can go much further. E sempre olhar para a próxima geração, porque elas estão assistindo a gente, e toda vez que elas se dão bem, o sucesso também é nosso, porque elas também estão se apoiando nos nossos ombros para conseguir o sucesso delas. And remember, the last thing is that to whom much is given, much is required. And so that means that when you're successful, you are responsible for ensuring that your community is successful, that you can have impact on not just you and your family, but on somebody else's life, because God's giving you something, so you ought to make sure that you're paying that forward for somebody else. E ela fala para se lembrar da última coisa, é que você precisa ser responsável também pelas coisas. Se Deus te deu uma responsabilidade, é porque você consegue lidar com ela, e você e a sua família podem ajudar a sua comunidade. And remember that this is a journey, not a race. So it's a long journey. So have fun. Isso é uma jornada, não uma corrida. Então aproveitem. Take care of yourself, both mentally and physically. Cuide de você, mentalmente e fisicamente. Make sure you're spending time with what's important, whether it's your family, your community, your religion, your relationships. Make sure that you're putting those things first, because those things are the only thing that matters at the end, not your title, not your stature, not your income, but how you treat and care for those around you. E para você ter certeza que você está focando no que é importante, seja a sua família, a sua profissão, a sua religião, a sua relação, porque na verdade o que importa o que não é o seu título, não é o seu salário, não é o cargo que você carrega, é o jeito que você trata e cuida das pessoas à sua volta que são de verdade importantes para você. And just the last thing is, you're worth it. Know your worth. Demand that. And when when you work for an organization, or you're with some people who don't view you and value you, you get to leave. Like, you're not held hostage. So when people are not valuing you, look for a different opportunity, because where you thrive is where you're valued, appreciated, and celebrated. E por último, você é valiosa. Quando você está num lugar ou numa empresa que não te valoriza, você pode sair, porque você vai brilhar e se superar melhor em lugares onde você se sinta valorizada, e você é valiosa. And lastly, I would just say some practical advice is, one, always get you a mentor. Have somebody who will provide you real feedback that will encourage you and push you. E aí uns conselhos práticos que ela daria de forma geral procure uma pessoa para ser um mentor para você, uma pessoa que vai te dar suporte, mas que também vai te empurrar, que vai te guiar nesse processo. Be a lifelong learner. Ask a lot of questions. Be curious. Raise your hand for stretch assignments, to show
that you are open and willing to learn more and do more in an organization, and be a problem solver. Aí ela fala para você ser um estudante a vida inteira, para você ser curioso, para você levantar a mão quando derem alguma tarefa que talvez você se sinta confortável para fazer, e para você ser sempre. Acho que é isso. Ser curioso, ser sempre um estudante. And leadership is not a title. So I believe in situational leaders. You can be the leader and be a secretary. So exercise your leadership, use your voice, know that your voice matters, and know that your superpower is being different than everybody else in the room. Liderança não é um título, é uma situação. Tem uma secretária que pode ser líder, e para você usar a sua voz, porque a sua voz importa. All right. That's it. So Selma, Goodbye, Baina. you should give some advice too. I'll copy you. You are the one. I will follow the same advice. Pessoal, ela tá falando que eu também deveria fazer aqui das minhas dicas. Eu falei que eu copio tudo dela, que ela é a mulher. We need to now over to Nalva. So thank you, Baina. Oh, thank you, Nalva, for the invitation. I'm so glad to be able to join you all. Last year, we talked about me joining you this time, and I'm so glad that you extended the invitation. It's just inspiring to see all of your faces, see all the beautiful Black women, and know that the future is ours. A Baina agradece a Edinalva pelo convite, que ela estava ansiosa por isso, que é inspirador ver todo o rosto de todas essas mulheres negras e que ela fica muito feliz de fazer parte. Obrigada, Baina. Obrigada, Selma. Eu fiquei muito feliz, né, por este momento, por vocês terem aceito o nosso convite. Este pré-fórum foi preparado com muito carinho e com o lema de que uma só não basta, né? Que a gente precisa, primeiro, trabalhar o nosso imaginário, a gente precisa se ver num outro lugar, que é muito com o que vocês trouxeram. Quero agradecer a Luana, a Cláudia, a toda a equipe que está aqui, a todas as meninas que trouxeram o seu olhar nessa jornada. Nós construímos um pré-fórum que traz aqui mulheres negras de diferentes indústrias, diferentes graus de senioridade, diferentes tons, e que estamos juntas acreditando de que a gente precisa mudar esse contexto, a gente precisa fazer o ponteiro girar. E fazer esse ponteiro girar, ele não pode e não deve ser uma jornada só nossa de mulheres negras, né? Nós entendemos que é o papel de todas as pessoas, por isso que nós estamos falando que é um pacto para todas as pessoas. Nós tivemos aqui a Jane somando conosco, representando as mulheres brancas. Nós temos aqui outros grupos que estão sempre conosco, acreditando já que assim, a gente tem um problema, né? Um problema global, o Brasil tem aqui a sua parcela de responsabilidade, então a gente precisa caminhar, né? Fazer essa jornada acreditando e valorizando a nossa autoestima, olhando para o nosso conhecimento, fazendo network, olhando para os aliados, né? E falando em aliados, a gente está chegando no final, mas a gente ainda tem aí mais, eu peço para vocês um pouquinho de paciência, a gente vai passar no máximo aí 10 minutos, nós temos uns informes finais, mas antes dos informes finais, um vídeo que nós vamos passar, eu quero chamar o Gilberto, que é um homem negro, aliado, que está na sua batalha, que tem buscado buscado caminhos para somar com a gente, fazer acontecer. Então, Giba, com você, para você também trazer a sua mensagem, depois eu volto para os finalmente. Obrigado, Nalva. Meu nome é Gilberto Costa, eu sou um homem negro de 55 anos, estou vestindo uma camisa branca, estou sentado no meu escritório, estou trabalhando de casa hoje, e, enfim, estou aqui, estou usando um óculos azul,
E queria muito ter essa oportunidade de poder agradecer a todas vocês, agradecer a Selma e a Baina, que eu acho que a Baina já saiu. I cannot see her. E a Baina e todas as participantes que passaram por aqui hoje, a Luana, que também estava aqui, eu acabei entrando e saindo algumas vezes. Eu acho que a mensagem que a gente quer deixar e que eu quero deixar principalmente aqui é o nosso compromisso enquanto, né, enquanto Pacto de Promoção da Equidade Racial com o tema das mulheres negras em cargos de liderança. A gente falou sobre isso no último fórum, ano passado, vai falar sobre isso novamente esse ano. Falou, eu tenho certeza que a Nalva abordou o Pacto Transforma em alguns momentos. Enfim, o nosso compromisso é a formação de 150 mulheres negras em cargo de liderança nos próximos 5 anos. Essa é a nossa meta. E nada vai nos desviar dessa meta. A meta é trazer mulheres negras para cargo de liderança. Só assim essas mulheres negras vão conseguir puxar outras mulheres negras. Eu amei quando a Baina falou que não existe competição. Nós precisamos um ajudar os outros. Nós, hoje em dia, somos subrepresentados em várias posições, não só do ponto de vista de cargo de liderança, mas, inclusive, em posições de decisão. A Baina foi super feliz em falar que a liderança não é um cargo, não é um cargo. Então, para mim, é uma honra muito grande ver o time organizando esse evento de pré-fórum. O fórum vai ser maravilhoso, eu espero que todas possam e todos possam participar. Tem bastante coisa boa para poder ser compartilhada lá no dia. E eu queria muito que vocês contassem com a gente nessa luta para que a gente possa cada vez mais ter mulheres negras e pessoas negras assumindo posições de decisão e de poder na nossa sociedade. Obrigado, Nalva. De volta para você. Obrigada, Giba. É importante contar com você, a sua experiência, o seu compromisso. Lembrar que também, né, os homens negros em posições de destaque são poucos. Então, o Giba normalmente nos inspira e coloca aí para outros cenários. Eu falei do Pacto Transforma, da possibilidade das empresas conhecerem a nossa experiência, e nós estaremos em Belo Horizonte com o Pacto Transforma Social nos próximos dias. Nós criamos, né, então a gente já tinha o coletivo Pacto das Pretas, criamos agora as pretas das empresas signatárias que construíram este evento, então quero mais uma vez agradecer por todas elas, agradecer pela Luana, que a gente coloca aqui nas agendas, a gente faz as correrias, a Luana, enquanto nossa embaixadora está todo atenta. Nos próximos dias nós teremos novidades, estamos fechando o book, estamos fechando um artigo, então tem coisas bem legais acontecendo. Vamos abrir as inscrições, né, do fórum ainda hoje, então hoje era só um gostinho de vamos sonhar com possibilidades de futuro, vamos pensar carreiras, mas vamos pensar no encontro presencial. A gente sempre aguarda pessoas pretas, pessoas brancas, homens, mulheres, a comunidade LGBT, precisamos somar. E falando de somar, nós somamos este evento também com o Encom, né? Nós estamos com a Lara e a Tina somando conosco. É importante a gente pensar em inclusão em todas as direções, pensar as intersecções. Eu sou uma mulher negra com mais de 50, nós temos aqui as mulheres negras mais jovens, e assim nós vamos somando, fazendo efetivamente uma comunidade. E falando neste senso de comunidade, então eu vou pedir para a Samanta compartilhar, né, agradecer aqui a Samanta também, que está dando todo o suporte. Nós vamos compartilhar agora o vídeo do ICOM, para que cada vez mais a gente tenha este hábito de trazer libras para todos os eventos, né? A gente precisa pensar em inclusão de diferentes formas, e o ICOM somou conosco, é importante trazer um pouquinho da história deles, né, para esta nossa experiência, para que em todos os eventos a gente possa contar com a experiência dessa instituição que também somou com a gente. Vou compartilhar aqui, vou ter que tirar vocês da tela, só um momentinho.
O vídeo daí não está querendo aparecer, gente, só um momento. Enquanto você está projetando o vídeo, eu vou antecipar aqui 18 horas. Acabamos de disponibilizar as inscrições para o fórum. Então, lembre-se que o fórum vai acontecer lá no SESI, na Paulista, capacidade para 500 pessoas. Esperamos representatividade de todas as regiões do país. É o momento em que nós teremos abertura, né? Palestra magna com a presidente do Banco do Brasil, teremos outras mulheres aí de extrema relevância que têm discutido bastante com a gente no mercado, então é bem interessante vocês garantirem, né, a oportunidade, garantirem a vaga. Teremos também no evento uma mini feira, né? Vamos trazer algumas empreendedoras negras para que elas também possam mostrar um pouco do que tem produzido. Empreender tem sido algo que a gente sempre fez nas nossas vidas por necessidade, mas nós traremos aqui a possibilidade de mostrar as empreendedoras que estão ganhando espaço, fazendo recursos e tido aí e alavancado o mercado de empreendedorismo. Samantha, enquanto isso, consegue projetar as empresas que construíram? A gente vai invertendo. Deixa Então, eu ver aqui projeta, por enquanto. favor, quem foi que construiu este evento, né? As inscrições eu já falei. Então, aqui a gente tem a Accenture que participou, ADP, a EGEA, Ambev, Cisco, Endemol, James, Carol, FDC, Banco Fibra, o GIF tem sido um parceiro da instituição em diferentes momentos, e com 99 Job, Super Rico, o Grupo Soma, que está sempre com a gente, Sistema B e Siemens. Nós temos hoje na associação um pouco mais de 75 empresas que são articuladoras, que são signatárias, mas este evento de hoje, um Pacto para o Futuro, uma só não basta, foi realizado por essas instituições, então aqui vem o agradecimento novamente. Nalva, infelizmente, daí com ele não está carregando. Se não está carregando, não tem problema, né? A gente compartilha depois nos nossos sites, em outros espaços, essa parceria. Nós trouxemos a logomarca deles nos materiais, estiveram com a gente todo esse tempo, então eu quero agradecer a todos, todas e todos. Nós, então, vamos para o encerramento, né, dentro do tempo previsto. Essa era uma degustação, então as empresas, as pessoas, as lideranças que estão nos ouvindo, lembre-se que uma só na posição de liderança dentro das companhias para a gente não basta, nós precisamos que outras mulheres acessem posições executivas, que essas mulheres tenham budgets, que elas tenham autonomia, que elas tenham possibilidades de criar uma jornada de impacto para ela, para a vida e para a nossa sociedade. Então, Andressa, obrigado, Jade, Cláudia, Luana, Virgínia, Selma, Baina. Sem vocês, esse encontro não teria sido com a qualidade que foi. Todas as participantes, e sem o público também não tem um bom resultado, né? A gente não pode fazer algo só para nós. Então, todas as pessoas que nos acompanharam até aqui, eu também agradeço o Gibson, a Nath, a Samantha, que ficaram aqui na articulação com a gente, para que a gente tivesse essa entrega, e, gente, voltaremos em breve, garanto a inscrição, e dia 25 de julho estaremos presencialmente. Obrigada, obrigada, Ari. Não posso esquecer de você que ficou aqui equilibrando comigo os diferentes desafios. São duas, aqui na equipe nós somos 3 mulheres que estamos diariamente aqui cuidando de algumas frentes. Samantha, muito obrigada.
Agradeço a todos, todos. E até mais, gente. Obrigada.